Bom, a gente tem então aqui nesses slides, a gente tem as aulas 11, 12 e 13, o qual vamos falar assim, aqui fica gravado que existem alguns slides ocultos aqui para vocês, que são exercícios para vocês praticarem em casa. Deixei oculto para apresentação. Cada uma das aulas vai ter uma entrega para vocês, ok? E hoje a gente vai começar não com a revisão do Simplex, porque são os exercícios que eu deixei para vocês, mas com soluções iniciais, que a gente vai falar um pouco mais de modelagem, e aí existem dois métodos, né? O método M grande, que é o que nós vamos ver hoje, tem um método de duas fases que a gente vai ver na próxima aula. E na aula 13 a gente vai ver os casos especiais, só casos especiais. O que é, vamos falar assim, o M grande, né? Da onde partimos disso? A gente tem o nosso simplex, que tem aquelas 4 fases. Quando a gente passa pela fase 3, a gente tem que encontrar uma solução básica viável. E aí, quando a gente tem um problema de programação linear, com todas as restrições, tipo menor ou igual, é relativamente fácil achar uma solução inicial, que é o quê? É simplesmente a gente igualar x1 e x2 igual a zero. Agora, a gente pode ter, numa mesma, vamos falar assim, no sujeito A, restrições do tipo maior ou igual ou do tipo igual. E aí, o que acontece? Bom, a gente vai bagunçar a nossa vida, né? Então, como por exemplo, vamos falar assim, o que a gente vai resolver em aula hoje. Então, a gente tem minimização de 2x1 mais 3x2. E aqui a gente tem um menor ou igual a 4, maior ou igual a 20 e um igual a 10. E aí a gente vai ter que o quê? Fazer essa passagem, vamos falar assim, de uma maneira um pouco diferente. E a gente utiliza o famoso método emigrante. O que é a ideia do método emigrante? Inicialmente, antes de voltar para esse slide, a gente tem o quê? Bom, a primeira ideia do método emigrante, que é o quê? A gente precisa passar para a forma padrão. Isso é dado. A gente vai passar para a forma padrão quando a gente vai criar, para fazer a igualdade, vamos falar assim, da desigualdade para a igualdade, a gente tem um menor ou igual, a gente vai ter o igual, a gente vai somar o x3. Quando a gente tem um maior ou igual aqui, a gente vai ter que o quê? Diminuir. Por quê? Porque aqui a gente vai ter a igualdade. Aqui a gente tem a igualdade, não precisa criar nada. Então, a gente tem duas variáveis sendo criadas aqui. Então, assim, passamos para a forma padrão. Essa, vamos falar assim, é o basicão. Só que, quando a gente for criar, vamos falar assim, dentro do método imigrante, é a segunda passagem que a gente vai colocar. E aí eu vou voltar aqui os slides para falar o quê? Bom, a gente vai criar vamos falar assim, acrescentar variáveis de folga. Então, variáveis iniciais, que são artificiais, então, no caso, A1 e A2, por isso que é artificial é A, vamos falar assim, numa restrição de igualdade. Então, a gente já tem as igualdades prontas. Então, para a gente, vamos falar assim, conseguir, vamos falar assim, remodelar isso, a gente vai criar novas variáveis, só que elas são totalmente artificiais. De forma que o que? A solução básica factível, então assim, que de fato é viável, inicial, ela seja trivial, como se fosse uma restrição menor ou igual a zero. Só que, por que então a gente cria as variáveis A? Porque nem todas as variáveis eram menores ou iguais a zero quando a gente tinha no simplex. Quando a gente cria a variável artificial, é para permitir que isso aconteça. E aí, já tirando a sua dúvida, Márcio, porque aqui a gente está regravando as coisas de novo. Então, o que acontece? Essas variáveis artificiais, elas precisam, vamos falar assim, elas têm que ser nulas na solução inicial. Então, a gente vai, vamos falar assim, ter que zerar elas logo de início. E isso muda a nossa estrutura de equação. Então, agora talvez para vocês faça mais sentido essa sequência do que vai ser, do que eu já comecei a apresentar, mas a gente vai continuar. Porque senão a gente está violando uma condição de restrição. Porque elas são artificiais, elas não são, vamos falar assim, elas não estão ali, né? E
Para a gente garantir que elas são realmente zeradas, a gente coloca um custo nessa função objetivo, que ele é muito grande, porque a gente está adicionando elas lá em cima, na função de custo. E por isso que ela, quando ele é muito grande, a gente chama ele de M grande. Por isso que quando a gente coloca no modo M grande, a gente criou o quê? A variável artificial A1, e ela se soma aqui, e a variável artificial A2, e ela se soma aqui. Por que que na primeira equação a gente não tem, vamos falar assim, a variável artificial e nas outras duas tem? Porque a gente tem aqui aquela condição que permite a gente simplesmente só criar o x3. Se todas elas fossem nessa condição de menor ou igual, a gente simplesmente só colocaria na forma padrão. Mas como não, a gente cria as duas variáveis artificiais e coloca o custo muito alto, muito grande, M, e o custo muito alto, M aqui. Mas a gente vai ter que zerar esse custo, vamos falar assim, esse custo logo de cara. E aí a gente começa. Bom, colocamos no nosso Excel, entre aspas, né? Que aqui tem a representação. A gente coloca a nossa, vamos falar assim, as nossas equações de resultado e as nossas, vamos falar assim, as restrições aqui na forma matricial. E aqui sim, quando a gente tem a variável artificial A1 e A2, a gente coloca o custo dela porque elas existem. A 3 e a 4, vocês sabem que não existe custo, porque elas não são adicionadas na solução. Elas são adicionadas para resolver uma inequação. Simples, é simples assim. E aí, bom, Márcio, solucionada a tua dúvida? Sim, professor. Acho que ficou mais claro. Até a forma como eu expliquei, acho que ficou mais tranquilo, né? Sim. E aí, a primeira parte do nosso, vamos falar assim, do nosso problema é o quê? Ah, a gente vai ter que pivotear, ou vamos falar assim, a gente vai ter que pivotear isso daqui, porque a gente tem que se livrar desses dois M's. Por quê? Porque o custo dele é muito grande. Então a gente vai ter que zerar esses M's. E vamos falar assim, e então eles têm que ter custo nulo. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai pegar e vai fazer aonde que a gente tem na linha, né? Vai somar menos m vezes a linha 2, porque é onde a gente consegue fazer, vamos falar assim, multiplicar e somar aqui. Então, o que que acontece? Quando a gente pega e faz menos m vezes a linha 2 e sobe, a gente vai ter 2 menos m. Aqui a gente vai ter 3 menos 3m, porque é vezes 3. Zero continua zero, né? O resultado aqui embaixo. Menos 1, a gente, menos, vamos falar, menos 1 vezes menos m, vai dar m aqui. 1, a gente zerou a variável artificial número 1. E aí a gente também o quê? Vai zerar, no nosso próximo passo, a gente vai zerar a variável número 2. Mas aqui, como a gente tem zero, ela permanece m. E aí, menos, vamos falar assim, menos m vezes 20 vai dar menos, vamos falar assim, menos 20m. Então, ele coloca no resultado. Legal, legal. Fizemos a primeira parte. E aí, tá bom. E a gente tem que, vamos falar assim, continuar esse processo. Por quê? Porque a gente ainda tem um m numa variável artificial aqui, que foi agregada aqui também, né? Então, aqui a gente agregou a variável A1 e a variável A2. E aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Menos m vezes a linha 3. E vai fazer essa multiplicação aqui. E aí vai fazer a somatória e isso vai resultar em 2 menos 2m, 3 menos 4m, 0m, 0 e 0. Ah, legal. Conseguimos zerar aqui e menos 30m, que ficou esse custo. E aí, como próximo passo, simplesmente a gente vai entrar no simplex. E aí, vamos falar assim, aí aqui para nós já deveria ser vida normal. Não é diferente dos passos que a gente viu anteriormente. Vamos falar assim, os passos que a gente viu novo foi por enquanto até aqui, que é a gente colocar M e zerar M e tornar essa matriz um pouquinho mais complexa.
Com isso, o que que acontece? A gente vai, o quê? Pegar e determinar qual que é a nossa variável básica. E a gente escolhia pela mais negativa, né? A que tinha maior potencial de ser negativa. Quando a gente olha entre essa e essa, bom, essa daqui parece ter um potencial muito maior. E aí a gente tem que fazer o quê? Próximo passo em relação a isso é escolher a variável não básica, que é a nossa linha. Como que a gente escolhe a linha? É o nosso resultado maior, lembra? Quando a gente faz a divisão delas. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 20 dividido por 3, e aqui vai dar 10. Nosso menor resultado. E aí a gente vai pivotear. Vai pivotear pela lei de Gauss-Jordan e vai distribuir, dividindo na linha desse pivô. Né, na linha pelo pivô. Então, o que que vai acontecer? A gente vai pegar essa linha aqui e vai dividir por 3. Então, vai fazer essa divisão aqui. E o resto, por enquanto, permanece constante. Vocês estão vendo que só mudou a linha x2. E aí a gente faz a troca, né? A gente coloca x2 para cá. Segundo passo, a gente vai pivotear por Gauss-Jordan e escalonar as colunas da nova variável básica. O que que isso significa? A gente vai pegar a L0, né? Que é essa daqui, vezes o quê? A L2. Então, L0, do jeito que ela é, menos esse valor aqui, multiplicado por essa linha, vai dar quanto? E aí a gente vai colocar ela aqui, o resultado. Então, a gente vai ter o seguinte, L0, 2 menos 2m, menos 3 menos 4m, vezes a L2, dá quanto? Vai dar 1 menos 2 terços de m. Por quê? Porque o nosso objetivo é o quê? É zerar isso daqui. Lembram disso? Nosso objetivo agora é neutralizar essa coluna através desse método. Vocês estão lembrando ou não? E aqui tem os passos bonitinho. A L1 menos 1 quarto, né? Que é o valor que está em x2 aqui, vezes a L2. Então, 1 quarto vai multiplicar essa linha aqui e ela vai se somar a esse valor. E aí, vai dar isso daqui. O que que acontece na L3? Na L3, a gente tem que o quê? Que x2 ele é igual a 1. Então, é simplesmente L3 menos L2. E aqui a gente vai obter o resultado. O que que é o importante? Voltando aos nossos conceitos de simplex. Que a gente o quê? Está zerando o nosso problema. Lembram disso? A gente está tornando positivo. Continuando. Aí a gente vai para a nossa segunda interação com o simplex. Então, segunda rodada. Então, a gente vai para x1, porque uma variável a gente já era. E aqui a gente vai para, vamos falar assim, x1, e ele tem que encontrar com o quê? Com A2, porque a gente vai fazer aqui uma bendita de uma troca. Né? Lembram disso? Então, esse é o nosso valor. Continuando, vamos dividir, então, L3 pelo pivô 2 terços. E aí a gente começa a dividir toda essa linha por 2 terços. Para o quê? Aqui já deu 1. Aqui vai dar meio, aqui vai dar menos meio, 3 sobre 2 e 5.
E aí a gente vai fazer a pivoteação, se é que essa palavra existe, a gente vai pivotear por Gauss-Jordan novamente e fazer o escalonamento das demais. Então, a gente vai pegar e fazer essa aplicação de L0, né? Menos, abre parênteses, 1 menos 2 terços de M, né? Que então, assim, é o primeiro valor de x1, vezes a L3. E aí começa. E aí, bom, aí a gente zera aqui. Aqui na L2, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer L1, né? Linha 1, linha 1 aqui, menos 1 sobre 12 vezes a L3, o qual a gente tem aqui. E aí a gente vai zerar, porque aqui a gente também tem o quê? Igual a 1. A mesma coisa em relação a L2. O que a gente vê que a gente obtém com essa, vamos falar assim, com esse mecanismo? A gente conseguiu zerar x2, conseguiu zerar x1. E aqui, vamos falar assim, a gente tem novas, vamos falar assim, novas soluções aqui. Novas soluções não, a gente continua com as nossas continhas aqui normalmente. Aí, o que seria, o que a gente passaria, vamos falar assim, para frente? Uma nova interação do simplex. E aí eu pergunto para vocês, precisa dessa nova interação? Na verdade, não. Por quê? Porque a gente já tem coeficientes positivos. Porque quando a gente tem variáveis artificiais aqui somadas com um m, que é um custo muito grande, vamos falar com menos meio e menos 3 sobre 2, puxa, a gente não precisa, todos os coeficientes eles já são positivos, então já está ótimo. E a 1 e a 2, que é onde aqui está, elas não são básicas. Então, isso quer dizer o quê? Que elas são nulas. Então, ela não interfere no problema, porque a gente adicionou de uma forma artificial. E é isso que, entre aspas, interessa a gente, nesse momento, para, vamos falar assim, para resolver esse tipo de problematização. Então, resumindo, o que acontece com o método M? A gente vai acrescentar as variáveis, e aqui, vamos falar assim, segundo o que eu, vamos falar assim, aprendi como pesquisador de pesquisa operacional, a gente tem o SUME, né? Que eu sempre coloco para vocês e nunca explico. A gente tem que é super, hiper, ultra, mega importante. A gente acrescenta as variáveis de folga, que elas são artificiais, numa restrição de igualdade, o qual a gente tem, de forma que a solução básica factível inicial seja trivial, como se fosse uma restrição de menor ou igual. Então, quando a gente viu aquela questão das inequações ou da equação, vamos falar assim, quando a gente tem uma igualdade, ela não é trivial. E aí a gente faz essa inserção. Coloca um custo nessa função de muito grande e tenta zerá-lo. Então, assim, a gente ancora. Tanto onde aparece m é zero. E aí a gente faz a adaptação da fórmula. Ela é fácil de adaptar e a resolução ela é um pouquinho complicada. E aí, o que vocês acharam? Parece fácil, parece difícil? Professora, parece bem difícil, acho que só fazendo mesmo, porque. E seguindo os passo a passo. Ela, gente, vamos falar assim, ela contém, na verdade, etapas, vamos falar assim, que antecedem ao método simplex. Então, são soluções iniciais diferenciadas. Então, vamos falar, depois a gente entra com um simplex normal. Acho que talvez para vocês seria legal. E aí, voltando, a gente pegar. Vamos combinar que vocês vão fazer esse problema de transporte aqui. Eu acho que é fácil para vocês colocarem no Excel. E eu queria que vocês pegassem exatamente o nosso problema aqui, ó. Nosso problema do M grande. E tentar assim,
resolver olhando passo a passo do que está no próprio slide e na própria gravação. Então, fizessem a revisão. Por quê? Porque na próxima aula eu vou dar um método de 2 fases. Só depois disso que eu vou vir com prática para vocês. Então, assim, é um espaço também para vocês o quê? Revisarem um pouco o Simplex. Eu percebi que nas provas de vocês não apresentaram o Simplex. Isso quer dizer que metade vocês não fizeram da prova logo de saída. É uma coisa grave. Eu queria ver soluções de vocês, mesmo que sejam tentativas, mas para ver aonde que mora o problema de vocês com o Simplex. Porque quando a gente conseguir vencer, vamos falar assim, a gente venceu e entendeu o Simplex junto, e se precisar voltar, a gente para tudo e faz Simplex, traz uma e faz junto. Todo mundo entra no Excel e a gente faz direitinho junto do Simplex. Para mim, o mais importante é que vocês aprendam. Por quê? Porque aqui é modelagem de negócio. Depois, o que acontece? Vocês são engenheiros. Se a gente não vê programação nessa disciplina, vocês vão ter programação em outra disciplina. E aí, vamos falar assim, isso que vocês estão vendo, vocês colocam na programação e a resolução de problemas de vocês pode até ser da vida pessoal, mas pode ser o que? Da vida profissional de vocês, que é muito mais comum. Vocês vão ser capazes de fazer isso automaticamente. Mas, como engenheiros em formação, vocês precisam entender o que está por trás de simplesmente colocar lá a coisa para rodar. Eu fiquei preocupada em relação à questão da prova, porque eu vi que vocês apresentaram, o que vocês apresentaram eu achei legal, tipo, tá bem feito. Agora, me preocupou que ninguém apresentou, Rafa, eu só não vi a sua, tá? Vocês não apresentaram a solução de Simplex. E aí, assim, isso, por um lado, para mim é preocupante, mas não encontrei lugares. Siri está querendo falar hoje. É preocupante não só em termos de nota, mas é preocupante principalmente porque eu não sei se vocês estão entendendo. E é do Simplex para frente, a coisa só vai caminhar mais. Então, assim, a coisa só vai colocando mais caixinhas em cima uma da outra. Então, o básico precisa dominar. Pedido que eu quero fazer para vocês. Se vocês acharem que, por exemplo, esse problema que eu acho que é de transporte é mais tranquilo, se vocês quiserem pegar outro, não tem problema. Vocês pegam qual vocês quiserem. Eu coloquei nesses slides aqui, ó, algumas resoluções não, alguns problemas iniciais de aquecimento, de revisão, para vocês tentarem fazer. E eu quero ver essas soluções de vocês. Pode estar tudo errado, mas eu quero ver e eu quero saber de vocês aonde que está pegando. E é importante vocês fazerem vendo o passo a passo. Então, vamos falar assim, abram a aula, vamos falar assim, que começa o Simplex, e comecem a fazer passinho por passinho, um a um. Por quê? Porque vai ser treino. Isso daqui de, vamos falar assim, faz uma coisa, faz outra coisa. Não vai muito bem no piloto automático. Por isso que eu dei a prova de vocês como se fosse um trabalho, o qual dava para caminhar de uma maneira mais estruturada. E vamos falar assim, se tivesse dúvida no meio do caminho, dava para, vamos falar assim, para a gente o quê? Ter consulta, ver como é que aonde está a dúvida. Mas vocês deixaram para o último minuto. E eu fiquei chateada com vocês sabem disso. Mas chateada por quê? Porque eu não consegui ver aonde que estava pegando para vocês. Então, por favor. Porque daqui para frente a coisa só vai engrossar. E a outra prova não vai ser trabalho. A outra prova é prova formal, vocês sabem disso. Pessoal? Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim. Dá para a gente fazer esse combinado?
Sim, dá pra fazer, né? De vocês treinarem o simplex. Eu quero dúvidas antes de começar a de duas fases. Eu quero dúvidas do método M grande, aonde pegou dentro do exercício que eu mostrei. Eu quero só que vocês refaçam, para ver aonde que moram, vamos falar, onde mora a complicação. Aonde que está o nó? E aí a gente segue em frente. Por mim, tudo bem, professor. Pode ser assim? Pode. Tá. Em relação à prova, eu queria saber um pouco de vocês, independente, o que vocês acharam, como foi para vocês fazer nesse esquema de prova. Eu quero o retorno de vocês. Professora, eu acho que eu cometi algum equívoco aí e eu postei, se você conseguir verificar para mim, na semana 8. Na semana o quê, Rafa? Oi, Rafa? Envio na semana 8. Na semana 8? Tá, eu verifico. Eu verifico Tá, sim. eu acabei de abrir aqui o Ava e tá lá. Tá bom. Eu verifico se por qualquer problema eu não conseguir baixar daqui a pouquinho, quando terminar a nossa aula, eu mando um WhatsApp e você me encaminha por e-mail. Mais importante, que bom que você entregou. Não, tá entregue, tá lá postado lá. É porque eu fiquei bem preocupada, falei assim, nossa, será que ele abandonou o curso e tal? Não, foi no dia mesmo, eu postei na data mesmo que estava lá. Tá legal. E aí, o que vocês acharam de fazer uma prova, vamos falar assim, folha em branco? Eu dei uma folha em branco para vocês e pedi para vocês fazerem. Professor, eu vou falar do meu caso, assim, não sei qual foi a percepção dos outros. Eu acho que eu bolei um problema um pouco complexo pelo que eu tinha de entendimento para desenvolver os exercícios. E aí eu também estava com um pouco de escassez de tempo, assisti algumas aulas, tentei fazer, só consegui fazer as variáveis, as restrições, e aí não consegui caminhar com gráfico nem nada, e não cheguei nem a fazer o simplex também. Sim. Marcelo, eu vi que você fez gráfico, que você fez as restrições, você só não foi até o simplex. Sim. O que você quer saber, professor? Eu quero saber por que você parou no simplex. Porque eu não consegui entender, professor. Eu travei também, porque eu não consegui desenvolver o raciocínio. É uma disciplina de extrema importância, tem muitas coisas complexas. A gente está passando por um momento atípico de pandemia, óbvio, eu sei de tudo isso, e aí, por conta das aulas estarem remotas, assim, requer um pouco mais de atenção. Com relação aos exercícios, por serem muito demorados, e eu vou falar por mim, profissionalmente, no meu caso, eu não disponho de muito tempo, fica um pouco difícil, fica um pouco corrido estudar, entendeu? Então, eu travei mais por conta disso, não é nem porque eu não quis fazer, é porque eu não disponho de mais tempo, porque tem as outras disciplinas também, né? E eu não disponho de mais tempo para pesquisar, né? Eu peguei o livro, tudo, dei uma olhada, mas infelizmente por falta de conhecimento eu não consegui, né, ver dessa forma. E as aulas gravadas também, elas têm mais de 1 hora também para a gente assistir. Às vezes fica muito conteúdo também. E é mais falta de tempo, professora, porque você sabe como que está hoje em dia, né? Hoje em dia as empresas estão exigindo produção alta com as mesmas demandas, mas o número de funcionários reduz e todo mundo fica sobrecarregado, né? É difícil. Então, é mais por conta disso. Eu senti que eu não consegui avançar porque eu não consegui realmente cobrir o volume de conteúdo que tinha disponibilizado. É difícil, é uma disciplina complexa que a gente precisa demandar tempo, realmente, para entender e tal. E às vezes, o volume de coisas para a gente cobrir, para a gente se fazer entendedor dessa disciplina, vai além do tempo que a gente tem disponível para se dedicar, né? É mais isso. Diego.
Ô, professora, na minha opinião, o que faltou assim para mim avançar mais, eu vejo igual o Marcelo. As aulas algumas ficaram tão longas e fica difícil da gente pegar, vamos assistir 1, 2 horas das aulas gravadas, porque eu perdi muitas das aulas online. Com isso já fica mais difícil, porque quando a gente está na aula, querendo ou não, uma aula da senhora, de qualquer outro professor que seja uma matéria de exata, às vezes a gente faz um exercício na aula, o professor vem, o professor já corrige na hora, fala assim, opa, não é assim, ó. É assim, já dá um toque que a gente já consegue a visão. Eu vejo isso porque nos semestres anteriores, até o professor Rafael, já com o Geórgio, às vezes é pequenos toques. Aí passa uma lista de exercícios para casa, a gente conseguia ter. Eu vejo que a senhora, assim, a gente teve 5, 6 aulas, por ser online, demora mais do que se fosse 2 aulas presenciais, eu vejo. Demora mais, porque é Mais ou menos. complicado inserir esse assunto também, eu vejo online, né? Mais ou menos. Eu acho que assim, por exemplo, vai ser difícil, eu acho que até para vocês resolverem em casa mais do que um exercício por semana. Por quê? Porque vocês viram que o exercício em si ele toma tempo. Para eu dar um feedback para vocês, em vez de vocês fazerem tudo numa. Por isso que eu peço em Excel. Vocês fizerem no Excel, tudo remontando um em cima do outro, não. Irem fazendo, que nem eu fui fazendo dentro vamos falar assim, dos slides, passo a passo. Aí dá para ver aonde que mora o erro. E aí eu vou falar assim, ó, Diego, é aqui, Marcelo, é aqui. Ou, puxa, tive dúvida, vocês vão falar, tive dúvida aqui. Se vocês estivessem com o Excel aberto, todo mundo com o Excel, todo mundo aberto e fazendo ao mesmo tempo, então assim, a gente começa, eu estou controlando vocês. E aí é mais fácil dar esses toques. Então, é possível a gente fazer isso, Diego, em sala de aula. E aí acaba poupando vocês de ter que levar para casa. Mas é uma disciplina complexa, concordo, tem aula que ela é muito maior do que 1 hora, porque eu estou explicando o conceito para vocês, tem que ir bem passinho a passinho. Quando sai, vamos falar do slide e vai para o Excel, vocês viram que as coisas, vamos falar assim, vão mais devagar normalmente, porque aí é o exercício na hora. Vamos falar quando eu simplesmente estou passando já uma formulação que eu mesma já montei. E eu só estou comentando com vocês em cima. Por isso que eu pedi para vocês, vamos fazer uma revisão e vocês me colocam, porque eu preciso ver aonde mora o problema. Eu sei que eu não posso pedir mais de um problema para vocês. O negócio da prova, ela era para ser construída junto com as aulas. Então, à medida que avançou um conteúdo, vocês vão lá e colocam o conteúdo. O segundo conteúdo, mais um pouquinho, e vai indo, né? Então, vai caminhando de acordo com a aula para nunca ficar pesado. O conceito era esse, porque eu sei que, vamos falar assim, pesquisa operacional não é, vamos falar assim, ainda dentro de exatas, não é a mesma coisa que a gente falar de, vamos falar assim, finanças. Não é a mesma coisa. Ainda que finanças não é simples, mas finanças é mais fácil da gente ver aonde mora o erro ou aonde mora a dúvida, porque é muito mais tangível do que a pesquisa operacional, pelo menos de primeiro momento, não é isso? Eu vejo que até probabilidade era mais fácil se fosse online. Mas, por isso que assim, eu tô pegando o conteúdo e eu tô, vamos falar assim, indo mais devagar possível que eu consigo, mas eu preciso das respostas de vocês, porque se eu não tenho resposta, eu entendo que vocês estão entendendo, e aí eu acelero. Se eu vejo que está tendo dificuldade, eu volto um pouco atrás. Rafa, eu não vi a tua prova para poder falar, mas eu queria saber, você pode comentar, vamos falar assim, fazer esses comentários que, vamos falar assim, que o Márcio fez, que o Diego fez, que o Marcelo fez? Sim, professora. O que você vai abrir aí o que eu consegui fazer foi elaborar um exercício e fazer o simplex. Foi o que eu consegui fazer. Antes disso daí eu não fiz nada. Não consegui. O que eu vejo hoje, a minha maior dificuldade realmente, professora,
faz até um pouco de sentido o que o Marcelo está falando, é o tempo escasso. Porque devido a essa pandemia realmente aí, hoje as empresas estão com segurança, não querem contratar, e acaba sobrecarregando em outras atividades que você tem que fazer. Onde no semestre passado nós tivemos mais tempo, né, até pelo fator do parado. Quando a gente está indo para a faculdade, a gente pega esse período que está na sala de aula e consegue fazer alguma coisa, né? Então, a dificuldade que eu estou tendo também, não só eu, como a gente comenta aí, entre outros, é mais essas assim mesmo, né? Que está pegando, não só na sua matéria. Para mim, tem a matéria do Anderson também, que é uma matéria bem complicada, e as demais. Então, a dificuldade que eu tenho realmente é essa mesma. Tá. Vamos falar assim, o que eu posso comprometer com vocês? Fazer as aulas durarem de 45 minutos a 1 hora, a aula gravada. Só que aí o comprometimento também tem que ser do outro lado, de que, vamos falar assim, puxa, vocês estão sendo simplificados, mas o exercício, ele vale. Então, vamos falar assim, a gente disponibilizaria conteúdo suficiente para 3 horas, que seria o tanto que a gente está em sala de aula, vocês vão usar essas outras 2 horas para resolver exercício. Eu acho que essa pode ser uma boa. Eu acho que vamos falar assim, para dar talvez uma amenizada, porque eu não sei como vocês foram na prova integrada, mas na P1 não foi muito legal. Mas para dar uma dividida de nota em relação ao segundo bimestre, eu posso fazer o quê? Os exercícios valerem bastante. E aí, assim, vocês vão passinho, passinho, eu consigo, vamos falar assim, caminhar com as dúvidas de vocês, a entrega do exercício, a entrega por si só, e a gente conseguir gerenciar essas dúvidas já vale um percentual de nota. E aí, vamos falar, não pesa tanto na prova final. Para vocês parece ser razoável? Professora, no meu caso, é bem razoável sim, mas eu tô muito preocupado em compreender essa disciplina, tá? Então, assim, por exemplo, se você me permitir dar um feedback construtivo, que é válido também, né? Afinal de contas, Claro. você abriu para a gente falar. Será que não seria interessante, porque assim, a gente fica muito, às vezes, na teoria, no significado do que é cada um, e explicação de métodos, enfim, essas coisas. Será que não seria interessante assim, para elucidar, para dar uma iluminada também, acrescentar nas suas aulas? Por exemplo, hoje eu vou dar uma aula onde eu vou resolver 3 exercícios. Eu vou ler o enunciado para vocês, identificar tudo, as opções que tem, tipo coisa simples, rápida e objetiva, sabe? Porque talvez a gente vendo você fazendo, sem o slide pronto, já com o cálculo bonitinho, pode ser que faça um pouco mais de sentido, pode ser que, assim, demande bem menos tempo a sua aula, seja muito mais objetiva, e o aproveitamento também a gente consegue dar uma maximização, né? Como diz aí a pesquisa operacional. Não sei, assim, é uma opção Eu que eu acho tô... válido, mas eu tenho que dar o conteúdo, não só exercício. Só que, por exemplo, vocês perceberam que um exercício na outra aula que a gente fez é 1 ou 2 exercícios por hora. Por quê? Porque eu vou bem passinho a passinho. Então, assim, não vai dar para dar 3 exercícios, não é aula de 3 horas. Por isso que, eu posso dar um exercício, é um exercício para casa. Se o exercício for mais fácil, um exercício, 2 exercícios e um para casa. O para casa ele vai ter que ter, senão vocês não vão aprender. Ou se vocês preferirem, a gente fica online, eu ponho um exercício, vocês resolvem e eu fico olhando. Não tem problema nenhum, eu estou à disposição de vocês. Mas eu concordo, eu acho legal o teu posicionamento. Eu vou pegar exemplos bem práticos para a gente colocar no Excel. Então, talvez a próxima aula nem seja a aula que está aí prevista, que é o método de 2 fases. Mas vamos falar do método do M grande, fazer um exercício sobre isso. Eu só preciso que vocês venham com um simplex
minimamente tendo dúvidas de simplex. Por quê? Porque aí, como tem simplex e o M grande é inicial, eu tento o que? Abranger as duas coisas. Mas não adianta nada eu pegar e fazer exercícios de M e vocês não terem, vamos falar, a base muito bem estabelecida. Se vocês falarem assim, professora, não, engasgamos no simplex, a gente tentou fazer um daqueles exercícios de revisão e a gente parou, tudo bem. Aí eu vou dar simplex de novo para vocês, depois a gente vai pro M grande. Eu não tenho problema nenhum em voltar 500 vezes se a gente precisar. Mas sem o simplex, vocês não podem sair dessa disciplina. Ah, você ia comentar. Não, professor, eu achei interessante a proposta sua, sim, com esses exercícios, não tanto quanto também trazendo esses exercícios, você explicando, né, e a gente fazendo na prática, numa planilha, utilizando o Excel, né, que ajudou bastante. Eu peguei uma aula que você fez no Excel, junto estava eu e o Marcelo, o Márcio, e aquela aula, ela me ajudou bastante daquela forma. Eu achei bem Legal. interessante ali. Ela acabou, claro, que eu tive que voltar, ver vídeos para poder fazer, mas eu acredito que o que eu te entreguei, eu consegui fazer alguma coisa. Legal, legal, Rafa. Mas Fez sua eu prova. acho interessante. Porque e legal, Marcelo, gostei do teu feedback. Eu vou dar mais aulas com, vamos falar assim, usando o Excel com vocês, que eu vi que ilustra, e eu acho completamente normal vocês terem que voltar. Por isso que, assim, não dá para eu dar uma lista de exercício para vocês, dá para eu dar um exercício para vocês, por aula, por semana, vamos dizer assim. Senão, vocês têm as outras aulas, senão vocês vão ficar por conta da minha disciplina. E aí vocês vão falar assim, professor, isso não tá certo, né? A gente tem mais. Mas, Fernanda, você viu 3 provas, certo? Eu só vi 3 provas, eu só não vi a do Rafa. Tá. E o que você achou, assim? Todo mundo travou no simplex, ninguém conseguiu desenrolar até onde você viu? É que nem o Márcio, nem o Diego, nem você apresentaram um simplex. O do Rafa, vamos falar assim, dele falar para mim assim, professor, eu tentei o simplex, eu já falo assim, puxa, legal, entendeu? Eu não olhei a prova de nenhum de vocês 4 em profundidade ainda, tipo, de pegar e falar assim, eu vou corrigir essa prova. Mas eu olhei a tua prova, Marcelo, e falei assim, nossa, que prova bem feita, que capricho, ele deixou tudo determinado. Peguei a do Márcio, falei assim, puxa, ele colocou as restrições, ele montou as equações, montou o problema. Eu vi a do Diego também. Então, assim, vocês avançaram bem nas fases iniciais. Eu não tenho o que dizer de vocês até determinado ponto. Eu acho que vocês são super competentes. Eu tenho certeza que vocês pegarem para fazer, vocês dão super conta. Tipo, a tua prova, quando você colocou lá o gráfico, tá, eu falei assim, nossa, que lindo que ficou isso, assim, tipo, pô, que orgulho, sabe? Eu fico super feliz quando eu vejo o trabalho de vocês. Gente, eventualmente vai ter erro, vamos falar assim, de conta, vai ter um errinho ou outro. Eu aqui, por enquanto, eu não tô esperando a perfeição. Eu não tô esperando, vamos falar assim, que vocês tragam o perfeito. Visto que eu não consegui ver nenhuma aula anterior de vocês resolvendo, e vamos falar assim, resolvendo de, vamos falar, tonelada, mas não, um volume de exercício, a gente teve 9 aulas, eu não vi nenhum exercício de vocês. A minha preocupação era essa. Parte da minha preocupação com as entregas de prova, ela foi embora. Por quê? Porque eu entendi que parte do conteúdo vocês entenderam. Vocês entenderam porque vocês conseguiram entregar. A preocupação com o simplex é legítima porque vocês não entregaram. Visto que eu não vi a prova do Rafa. Rafa, eu vou ver tua prova, mas só de você me dar essa. Eu falei assim, poxa, ele viu, você deu um testemunho que, puxa, não foi fácil fazer, eu tive que ir, voltar, ver o vídeo. O exercício do Excel ajudou bastante. Mas o quê? Sim, Ele tentou. é o que eu estou te dizendo, professor. Tudo bem, é uma prova, né? Um trabalho, ele vale nota. Não sei se está certo o que eu fiz,
Mas tá lá. Então eu tinha que apresentar alguma coisa. Apresentei e agora eu espero o resultado aí na próxima aula, você me dizer o que tá errado, se não tá, alguma coisa assim também. Uhum. Uma das coisas que a gente poderia fazer é pegar os problemas que vocês apresentaram e resolver. Não. Independente da nota que eu já vou atribuir, porque tem que atribuir até quinta. Mas a gente resolveu o problema do Marcelo, o problema do Márcio, o problema do Dieguinho, o problema do Rafa. Em sala de aula. E aí, talvez eu faça algumas pequenas modificações no problema inicial para caber dentro do conteúdo da aula, se a gente seguir em frente em relação ao simplex. E aí? Temos um acordo? Vocês, ao invés de tentarem. Eu gostaria que vocês tentassem um exercício que está no slide. Para o Rafael, isso vale com certeza. Mas para o Diego, para o Márcio e para o Marcelo, se vocês quiserem tentar resolver o simplex da prova de vocês, seria também interessante. É literalmente pegar e tentar resolver. Posso tentar, então, professor, falando da sua proposta aí. Para mim, eu acho que seria bem válido, porque muitas vezes eu não tenho tempo de estar entrando na aula na terça-feira, então eu poderia estar fazendo num outro dia que, por exemplo, às vezes eu tenho meu horário do almoço que eu posso estar fazendo a atividade e não tenho como entrar na aula, porque às vezes eu chego em casa, tenho que buscar minha filha, aí eu tenho que ficar com ela até a minha esposa chegar. Aí às vezes eu não tenho tempo de entrar na aula. Então, para mim, seria melhor porque aí eu consigo criar esse tempo durante o meu dia, que às vezes eu tenho, do que ser na terça-feira, nesse horário, e ter que ficar 3 horas. Seria mais fácil para mim, no caso. Por isso que, assim, vou modular para ser no máximo 1 hora de aula. E aí, vamos falar assim, esse extra, vamos falar assim, que é a resolução do exercício, seja ele o que vier, vocês vão encaixar. Se vocês querem fazer na terça depois da aula, se vocês querem fazer quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na hora do almoço, o horário que der, aí fica com vocês. Eu só preciso ter feedback. Eu preciso ter feedback e agora eu vou precisar muito mais ter feedback semanal, formal. Por quê? Porque eu vou dividir a nota de vocês. A gente não tem prova integrada. Então, a gente vai ter AP2 e a gente vai ter exercício. Ou eu dou só AP2. Eu tô fazendo de tudo para fazer um acordo com vocês 4 em sala que seja bom para os 4. Para mim, se eu der exercício e AP2... Um exercício dois... semanal, professor? Oi? A gente entrega um exercício semanal? Seria um exercício semanal. Posta no quê? No fórum ou manda por e-mail? Não, no fórum. Aí eu deixo aberto. Exercício tal, entrega. Eu acho que é válido, sim, né? Porque acaba não pesando, a gente entregando sempre um pouco durante a semana, né? Eu tô tentando diminuir a pressão de vocês pro dia da prova da P2, entendeu? E dá para a senhora corrigindo conforme a gente já foi errando, E né? dá pra gente pegar um exercício e, corrige em sala de aula. Isso é legal. Marcelo, o que você acha? Não, por mim é válido, professor. Desde que o conteúdo não seja muito grande para dispersar a gente, né, para manter a gente focado, eu acho válido, que aí a gente consegue fazer o exercício durante o dia, né, eu vou ter que usar desse artifício, né, sacrificar um horário de almoço para tentar fazer alguma coisa, porque lá não tá fácil também, né, mas enfim, é o que tem. Posso dar uma sugestão para vocês? Que assim, vocês vão ter um problema X. Por que vocês não constroem como se fosse um Excel basicão, que já tem lá
vamos falar assim, as 4 etapas lá do Simplex. Porque a gente vai usar Simplex durante algum tempo ainda. Por quê? Porque aí, assim, vamos supor, vocês têm um exercício para resolver, vocês podem anotar o exercício. Vocês têm o horário do almoço, vocês não vão ver o vídeo, mas vocês já têm anotado no próprio Excel. Vocês vão receber o que fazer, o que fazer aonde. Ou deixa um exercício modelo ali, porque aí vocês vão e voltam. Fica realmente mais fácil, gente. Vamos falar assim, criar a cola. É criar a cola do modelo de desenvolvimento de vocês. Então, professor, se você conseguir me ajudar nessa questão desse que eu fiz aí, mandando uma mensagem ou algo semelhante, já me ajuda, para me saber se eu estou no caminho, né? Até esperar a próxima aula, que ainda uma semana depois. Se você conseguir, isso já vai me ajudar, que daí pelo menos eu vou saber, tô acertando, estou mais ou menos. Vai me ajudar se fazer isso para mim. Sim, o Rafa, você entregou em PDF, em Word ou em Excel? E Excel. Legal. É mais rápido até para eu te dar uma resposta. Tá. Porque aí eu vou checar suas contas. Tá certo. Podemos, então, fazer esse meio termo? Por mim, tudo bem, professora. Combinado por mim também, professora. Beleza, professora. Combinado. Beleza? Beleza, Marcelo? Sim. Legal. Então, 2 opções para vocês para a próxima semana. Escolher um dos exercícios iniciais do slide e resolver no Excel para ver as dúvidas. Ou, não é E. Ou vocês 3 pegarem a prova de vocês e tentar fazer o simplex dela no Excel. E aí vocês mandam. O que eu vou prometer para vocês? Vou tentar resolver uma prova por semana. Então, Rafa, provavelmente eu vou olhar a tua prova e eu vou te dar o feedback, não como um feedback para você, mas utilizar o teu enunciado, o teu exercício, para fazer um primeiro exercício aqui. E aí talvez faça umas modificações para falar como que ficaria no método M-grande. Que aí eu acho que já fica legal, porque aí você vai ver a resolução do teu próprio exercício. Tá bom. Seguinte, eu pego, vamos falar assim, puxa, do Marcelo, do Márcio, e aí a gente vai indo, porque é uma coisa que vocês estão criando da realidade de vocês. Eu acho isso legal. Mas também eu tenho uns 3 livros aqui de PO para pegar, vamos falar assim, N exemplos e até posso criar os meus. Então, vamos seguir desse jeito. Gente, obrigada pelo tempo de vocês. Eu prometo tentar fazer aulas de até 1 hora, tá legal? Eu sei que de vez em quando é tenso, mas eu vou fazer também o meu melhor, pensando no bem-estar de vocês, tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Boa noite. Tá bom, professora. Boa noite. Boa noite, galera. Tá bom, obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau.